Fui a um culto hoje que o pregador se auto-intitula como apóstolo. É correto? É bíblico? É sobre isso que a gente vai falar. Olá pessoal, professor Júlio Ribeiro aqui, você está dentro do canal do YouTube do Pregai, onde a gente fala sobre interpretação bíblica e pregação. Então, se você gosta desses temas, já pode se inscrever. Bom, o apostolado nos dias de hoje continua sendo um tema meio polêmico, corriqueiro e que muita gente tem dúvida. Eu, particularmente, discordo dos apóstolos modernos ou do uso do título de apóstolo nos dias atuais, ainda que as pessoas que usem tenham boas justificativas para usá-lo. Eu quero nesse vídeo apresentar para vocês os argumentos que eu considero válidos para que a gente não use o termo apóstolo hoje em dia. Os argumentos que eu vou trazer são pelo menos 3. O primeiro deles é o fato de que todos os apóstolos foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Então, desde os 12 até Matias, até Paulo como sendo um apóstolo nascido fora de tempo, todos eles tiveram um encontro ou foram testemunhas do Cristo depois de sua ressurreição, já em sua forma glorificada. Os 12, obviamente, depois do relato da ressurreição, quando Jesus se apresenta para eles, depois, naquele tempo entre os evangelhos e o início de Atos, antes da ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, Cristo ainda fica muitos dias, reunido com os discípulos, e entre essas pessoas estava Matias, porque ele cumpriu os requisitos do apostolado, e um dos requisitos era justamente ser testemunho ocular do Cristo ressurreto. Então, Matias, durante o tempo que Jesus ficou aqui, antes de sua ascensão, teve contato com ele, foi testemunho ocular dele, por isso foi um dos candidatos a substituir Judas. E, por último lugar, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, tem esse encontro fora da curva, vamos dizer assim, né? Uma experiência sobrenatural fantástica, quando viu o Cristo ressurreto, quando teve um encontro pessoal com ele, quando foi convertido por ele de maneira sensacional, e aí a palavra sendo usada no seu sentido mais positivo de todos, e o próprio apóstolo Paulo diz, ele confirma isso, que o próprio Jesus se apresentou também a ele. Então, por isso eu discordo do uso do termo apóstolo nos dias atuais, porque o apóstolo foi aquele que viu, foi testemunha ocular do Cristo ressurreto. O segundo motivo pelo qual eu discordo que a gente use o termo apóstolo nos dias atuais é justamente o fato de que os apóstolos tinham autoridade doutrinária, para prescrever, digamos assim, para ditar os rumos da igreja em termos de doutrina. Os apóstolos tinham autoridade para desenvolver a doutrina da igreja. Óbvio, não era uma autoridade que emanava deles. Nós entendemos que muito disso vem dos próprios ensinamentos de Jesus e da inspiração divina através do Espírito Santo. Por isso que hoje, dentro da nossa Bíblia, nós temos as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas de Paulo, e que se tornaram regra de fé e prática. Por quê? Porque são classificadas como escritura. E os apóstolos têm essa autoridade, para escrever aquilo que será a regra de fé e prática do povo de Deus, finalizando o cânon com Apocalipse, do apóstolo João. Hoje, nenhum apóstolo auto-intitulado tem autoridade para prescrever doutrina, para escrever literatura divinamente inspirada. Por isso, é mais um motivo que eu considero errado utilizar o título de apóstolo nos dias atuais. E o terceiro motivo pelo qual eu entendo que seja errado usar o título de apóstolo hoje é entender que os apóstolos foram comissionados pelo próprio Jesus Cristo. E aquelas pessoas que os apóstolos comissionaram não eram apóstolos. Eles comissionaram pastores, líderes e presbíteros. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele ordena Timóteo para que ficasse em Éfeso e Tito para que ficasse em Creta,
não os denominou como apóstolos. O que nós sabemos é que eles foram pastores. Tito foi pastor em Creta, Timóteo foi pastor, em Éfeso. O apóstolo Pedro, que teve contato muito tempo com João Marcos, escritor do Evangelho de Marcos, não fez com que Marcos se tornasse, por exemplo, um apóstolo. Marcos foi apenas uma figura muito importante na igreja primitiva, a ponto de escrever um dos evangelhos. Então eu não vejo, digamos assim, apóstolos gerando outros apóstolos. O que eu vejo é Cristo comissionando os apóstolos, os 12 e Paulo depois deles. Então, não vejo uma base para que apóstolos consagrem outros apóstolos e até uma ideia de sucessão apostólica, e aí muito mais presente na tradição católica romana, porque a verdadeira sucessão apostólica não está no cargo, e sim na fidelidade à doutrina. Quem é o sucessor dos apóstolos? É aquele que leva a doutrina apostólica adiante. Por isso, por essa falta de sucessão, ou seja, apóstolos gerando outros apóstolos, eu também considero incorreto que hoje em dia a gente tenha essa prática de apóstolos ungindo outros pastores a apóstolos, e assim a gente continua com essa. Daqui a pouco a gente vai ter os sumos sacerdotes, os semideuses e por aí vai. Eu entendo que o título de apóstolo nos dias atuais ele é usado em seu sentido gramatical, porque o termo apóstolo significa nada mais, nada menos do que enviado. E eu entendo também que existem figuras no Novo Testamento que foram chamadas de apóstolo sem cumprir esses requisitos, como, por exemplo, Tiago, autor da carta de Tiago, não era um dos 12, ele era irmão de Jesus, mas foi chamado de apóstolo, se não me falha a memória, por Paulo ou por algum outro escritor neotestamentário, no sentido de ser uma autoridade da igreja. Eu entendo isso. Entretanto, considero isso argumentos fracos para que a gente use essa prática do apostolado nos moldes como ela é feita hoje em dia, principalmente, e aqui está o fator principal desse desfecho que eu vou dar para o vídeo. Ainda que os defensores dessa prática se utilizem desses argumentos, não, mas é só no termo de enviado, não, mas clamam para si uma autoridade, vou colocar assim, alta, quase que semelhante à dos 12, se distanciando, se diferenciando dos outros pastores que nós temos hoje em dia. Ainda que o próprio apóstolo Pedro se identificasse como um presbítero também, né? Em uma das suas cartas ele escreve isso. Normalmente os apóstolos modernos, os apóstolos dos dias de hoje, eles justificam o termo que eles usam de maneira bem humilde, mas na prática se elevam acima dos demais. Portanto, por causa de tudo isso que eu acabei de citar nesse vídeo, eu considero errado que a gente use o termo apóstolo hoje. Não acredito que seja uma questão de salvação, não é uma matéria soteriológica. Ah, Júlio, então quem... Não, isso aí é uma coisa mais... que não está tão ligada assim à questão da salvação. Ah, quem usa o termo do apóstolo então não vai ser salvo, quem concorda com isso não vai ser salvo. Não, gente. Questões de salvação estão muito acima de você utilizar um termo ou deixar de utilizá-lo. Eu, particularmente, não considero correto. Respeito quem pensa diferente, mas esse é o meu ponto de vista. E você? O que você pensa desse tema? Coloca aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com alguém, curte, se inscreve e fica ligado para receber os próximos conteúdos. Professor Júlio Ribeiro aqui, um grande abraço.